De tempos em tempos, ressurge com força a velha tese de que Jesus de Nazaré não passa de uma colagem tardia de ideias pagãs, entre elas a do zoroastrismo, a religião monoteísta surgida na antiga Pérsia, fundada por um enigmático profeta chamado Zoroastro. Para muitos céticos, os primeiros cristãos teriam simplesmente copiado elementos dessas tradições persas, modelando Jesus como uma versão ocidentalizada de Zoroastro. Eles defendem que o Zoroastro teria nascido de uma virgem, concebido por um raio de razão divina, sido batizado em um rio, demonstrado grande sabedoria ainda na juventude, surpreendendo os estudiosos, sido tentado no deserto pelo diabo, iniciado seu ministério aos 30 anos de idade, realizado batismos com água, fogo e vento sagrado, expulsado demônios, curado a cegueira de um homem, ensinado sobre o céu, inferno, ressurreição, juízo final, salvação e o fim dos tempos, utilizado um cálice sagrado e celebrado uma espécie de eucaristia, sido chamado de o Verbo feito carne e prometido retornar em uma segunda vinda para inaugurar a Idade do Ouro. Um exame atento da história e da erudição contemporânea coloca essas hipóteses sob sérias dúvidas. De fato, é inegável que Zoroastro, ou Zaratustra, aquele mesmo do Nietzsche, teria sido uma figura religiosa anterior ao advento de Jesus. Contudo, o que se conhece sobre a vida e doutrina provém em grande medida de textos redigidos séculos depois de sua suposta existência. Os principais relatos sobre Zoroastro encontram-se no Avesta, o cânon sagrado do zoroastrismo, mas esses textos foram sistematizados apenas por volta do século IV d.C., ou seja, 4 séculos após o nascimento de Cristo e bem depois da redenção do Novo Testamento, cujos manuscritos mais antigos datam do século II. Além disso, não possuímos cópias do Avesta anteriores ao século XIII, o que evidencia um abismo cronológico significativo e lança dúvidas sobre a precisão e autenticidade das tradições que se referem ao profeta persa. Embora seja plausível que tradições orais sobre Zoroastro circulassem antes do nascimento de Cristo, o longo intervalo entre essas tradições e sua fixação escrita torna sua confiabilidade histórica extremamente frágil, como bem apontou o historiador Michael Stausberg. O zoroastrismo, assim como outras religiões antigas, passou por sucessivas transformações moldadas por contextos políticos e culturais diversos, da dominação aquemênida ao Império Sassânida e posteriormente sob pressão do islamismo. Diversos estudiosos reconhecem esse caráter evolutivo, como Jenny Rose, por exemplo, que observa que importantes elementos da tradição zoroastriana foram adicionados apenas no século IX d.C., durante o renascimento zoroastriano promovido pelos sacerdotes, como uma tentativa deliberada de enaltecer a figura do profeta e reforçar a identidade religiosa frente à expansão do Islã. Nesse mesmo sentido, Michael Berger destaca que o próprio Zen de Avesta é uma compilação heterogênea composta de textos redigidos em diferentes épocas, oferecendo aos estudiosos fragmentos descontínuos, mais adequados para estudar a evolução da religião do que para reconstruir a vida do profeta. Ademais, convém notar que, à luz da teologia cristã, a figura de Jesus se insere numa tradição profética única, enraizada no Antigo Testamento. A expectativa messiânica do judaísmo, consolidada nos livros proféticos e sapienciais, fornece o verdadeiro pano de fundo religioso para a vinda de Cristo. Assim, a concepção cristã do Messias não é um sincretismo de crenças orientais, mas o cumprimento das promessas feitas por Deus a Israel, como afirmam os evangelhos e as epístolas apostólicas. Portanto, é muito mais provável que, se alguma influência entre o cristianismo e o zoroastrismo de fato existiu, tenha ocorrido no sentido oposto ao frequentemente alegado. O zoroastrismo foi adaptado e transformado após o surgimento do cristianismo, incorporando elementos e estruturas que fortaleceram sua resistência diante do crescimento de religiões abraâmicas. As alegações de que a figura de Jesus seria apenas uma repetição ou cópia de tradições zoroastrianas frequentemente carecem de rigor histórico e teológico. Um exame detido revela que muitas dessas supostas semelhanças são falsas, exageradas ou no mínimo superficialmente interpretadas. Por exemplo, no caso do nascimento virginal. Não há qualquer registro antigo que afirme que Zoroastro tenha nascido de uma virgem. O que existe em fontes muito posteriores ao advento do cristianismo é a descrição de uma glória real ou luz divina pairando sobre sua mãe durante 15 anos antes de seu nascimento. Contudo, essa narrativa, além de tardia, descreve uma mulher já casada, que inviabiliza qualquer analogia com a concepção virginal de Cristo, que é central na teologia cristã e foi anunciada pelos profetas e cumprida segundo os evangelhos. Sobre seu batismo, não há qualquer fonte que relate que Zoroastro tenha sido batizado. O que algumas tradições mencionam é que ele recebeu sua revelação junto a um rio, um cenário geográfico comum para eventos religiosos no Oriente Próximo,
mas que não constituem um batismo ritualístico. O batismo cristão instituído por Cristo e revestido de significado sacramental é muito mais do que uma imersão ou um encontro com o divino. É a participação na morte e na ressurreição de Cristo, o que não encontra paralelo com o zoroastrismo. Embora hajam relatos sobre a sabedoria precoce de Zoroastro, eles divergem radicalmente da narrativa evangélica. Segundo os textos tardios, ele foi confiado a um homem sábio e ainda jovem debateu com feiticeiros e necromantes, que temendo sua sabedoria, conspiraram contra ele ou aprisionando. Sua libertação ocorreu após curar o cavalo favorito do rei. Embora fascinante, essa tradição não se aproxima da cena evangélica de Jesus entre os doutores do templo, onde com apenas 12 anos, Cristo manifesta não apenas a sabedoria humana, mas a consciência filial de sua identidade divina. Sobre as tentações de Zoroastro, Zoroastro de fato foi tentado por uma entidade demoníaca, mas não pelo espírito maligno supremo, e tampouco o episódio guarda paralelos relevantes com as tentações de Jesus no deserto. No caso de Zoroastro, a tentação ocorre após 10 anos de experiências visionárias, enquanto Cristo, após o batismo, enfrenta diretamente Satanás num embate que inaugura sua missão pública. Sobre o ministério de Zoroastro, há relatos que Zoroastro realmente iniciou sua missão por volta de seus 30 anos, mas essa coincidência etária é irrelevante do ponto de vista teológico. Ademais, esses relatos pertencem a fontes compostas muito mais depois da emergência do cristianismo. No caso de Cristo, o início do ministério público aos 30 anos é carregado de simbolismo. É a idade prescrita na lei para que um homem assuma funções sacerdotais, revelando o cumprimento perfeito da missão messiânica. Sobre os exorcismos de Zoroastro, não há qualquer tradição zoroastriana que afirme que Zoroastro tenha praticado exorcismos como Jesus fez. O que se encontra são narrativas onde ele combateu pestes e magos. Em contraste, os evangelhos sublinham que a expulsão dos demônios é um sinal do advento do reino de Deus. Existe também de fato um relato sobre Zoroastro curar um homem cego, mas tal registro aparece apenas nos textos do século X, muitos séculos após a composição dos evangelhos. As curas realizadas por Jesus, por sua vez, são múltiplas, atestadas por diversas fontes do primeiro século e carregam uma dimensão sacramental. São sinais messiânicos que confirmam as profecias de Isaías e apontam para a restauração plena da humanidade. Sobre o ensinamento do céu, inferno e ressurreição, de fato o zoroastrismo desenvolveu doutrinas sobre o céu, inferno e uma escatologia com ressurreição final. Contudo, essas concepções são teológicas e ontologicamente muito diferentes das cristãs. No zoroastrismo, a salvação está baseada estritamente nas obras realizadas, sem a dimensão da graça que é central no evangelho. O juízo final não é exercido diretamente por Ahura Mazda, mas por um grupo de entidades espirituais. Além disso, a ideia cristã do Messias que morre e ressuscita na história, como evento redentor e único, não encontra qualquer correspondente no pensamento zoroastriano. Também não há qualquer evidência histórica de que Zoroastro tenha utilizado um cálice sagrado ou celebrado algo remotamente análogo à Eucaristia. Em nenhuma fonte zoroastriana, Zoroastro é descrito como verbo feito carne. Essa fórmula própria do prólogo do Evangelho de João sintetiza uma das mais altas afirmações da cristologia. Deus, o Logos Eterno, entrou na história assumindo a natureza humana. Não há no zoroastrismo qualquer concepção de que Ahura Mazda ou qualquer outra divindade tenha assumido carne humana. E por último, temos a segunda vinda. De fato, há no zoroastrismo uma expectativa de renovação futura, com a chegada de uma figura chamada Salchante, prevista para cerca do ano de 2341, segundo algumas interpretações tardias. Todavia, não há consenso se essa figura será o próprio Zoroastro ou outro enviado. Ademais, essa escatologia foi sistematizada apenas no século IX, muitos séculos após a formulação da doutrina cristã da parousia, a segunda vinda gloriosa de Cristo para consumar a história. A escatologia cristã é inseparável do evento central da cruz e da ressurreição, estabelecendo uma tensão entre o já e o ainda não, que é completamente ausente nas visões cíclicas ou lineares do zoroastrismo. Sendo assim, diante das evidências, a ideia de que Jesus seria apenas um mito reciclado a partir da figura de Zoroastro não passa de um mito moderno, fruto mais da imaginação fértil de certos críticos superficiais do cristianismo do que de uma análise séria de fatos históricos. A maioria das informações sobre Zoroastro é tardia, confusa e teologicamente incompatível com o núcleo da fé cristã, e não há qualquer base sólida que sustente a tese de um plágio ou adaptação. Ao contrário, os dados mostram que se houve alguma influência entre as tradições, ela ocorreu muito depois e em sentido inverso do que normalmente se alega. Cristo permanece não como cópia, mas como centro inédito da história humana, o Deus que se fez carne, morreu e ressuscitou. Todos os demais relatos são ecos distantes, sombras pálidas ou, na melhor das hipóteses, pressentimentos imperfeitos da verdade que de fato se encarnou na plenitude dos tempos.